do dólar para compreender como é que já estava a cotação, que hoje bateu uns 5,83, 5,84. Agora há pouco a Renata Marinelli, nossa editora executiva, falou que estava... Não, peraí, deixa eu checar aqui. Eu estou vendo certo esse 5,86? Peraí que eu já passo para a Yasbeck. Pronto. 5,79. Estava um cadinho mais alto, agora subiu. 5,79. E aí, minha querida, como é que ficam essas repercussões econômicas, hein? São tantos cenários que a gente tem aqui para repercutir. Pois é, Elisa, os ativos estão agitados, digamos assim, muita especulação também no mercado, mas essa especulação também, lembrando, vem antes das eleições, também agora tem um efeito de que, como o cenário fica mais claro, de certa forma também alguns ativos que já oscilaram bastante, eles vão passar a ter um comportamento um pouco mais calmo, ainda que uma gestão de Donald Trump, isso vários economistas e analistas têm dito, traz mais incertezas do que traria uma gestão de Kamala Harris, porque já se sabia quais seriam as políticas adotadas por um governo democrata. Já um governo republicano, não se sabe exatamente se Trump vai adotar todas as suas medidas, incluindo aquelas mais estridentes em relação à economia, ou se ele vai partir para um lado mais moderado. Só para trazer, então, alguns dados, Donald Trump ele fez uma campanha falando muito fortemente sobre a redução de tarifas internas, de desregulamentação das empresas, que são consideradas medidas que são pró-mercado, ou seja, reduzir impostos para atividade econômica dentro do país, mas existe uma grande diferença do lado externo. Há uma ideia de Donald Trump de aumentar as tarifas de importação, colocar tarifas de importação, inclusive, muito altas para alguns setores, para alguns países, como, por exemplo, para o setor automotivo, para a importação, por exemplo, de carros que vêm do México. Então, neste aspecto, outros países acabam se prejudicando e isso está sendo visto também no movimento das bolsas. Então, os índices americanos, eles estão com altas de mais de 1%, estão subindo nessa manhã, justamente por causa dessa visão de que um governo Trump pode ser mais pró-mercado, vai desregulamentar a economia, ou seja, vai facilitar a atividade das empresas, tirar um pouco do peso burocrático para as empresas, e os ativos americanos refletem isso. Por outro lado, a sinalização de que Trump poderia aumentar as tarifas para empresas estrangeiras significa que essas empresas teriam mais dificuldade em vender os seus produtos para os Estados Unidos. Com essa maior dificuldade, o que acontece é que elas vendem mais, o dólar entra menos nessas economias e suas moedas perdem valor em relação ao dólar. Então, esse também é um outro movimento que a gente está vendo, de empresas que são mais afetadas por esses riscos de exportação caindo no mercado financeiro, também as moedas desses países que podem sofrer com a imposição de mais tarifas também caindo e o dólar se fortalecendo. Existe um outro ponto também, Elisa, que diz respeito à economia americana e que diversos economistas, inclusive até foi motivo de um editorial da revista britânica The Economist, que representa muito o pensamento liberal, que é o fato também de Donald Trump ter falado que vai cortar impostos e que vai aumentar as tarifas. Isso significa que a economia americana ela pode se tornar mais fechada. Na visão, por exemplo, da The Economist, também de outros analistas, o que pode acontecer diante disso é que a economia americana ela pode enfrentar um cenário inflacionário, porque se ela ficar mais fechada, isso significa que os produtos que vêm de fora vão chegar mais caros dentro dos Estados Unidos. Isso pode gerar um cenário inflacionário nos Estados Unidos em um momento em que os Estados Unidos não estão em uma situação tão confortável em termos de déficit, ou seja, em termos do saldo das suas contas públicas. Então, o saldo das contas públicas americanas está se comparando a momentos de crise, momentos de recessão. Então, esse também é um ponto que é muito observado por alguns analistas. Queria trazer também aqui uma pesquisa, inclusive, que foi feita pelo Deutsche Bank, que eles falam justamente sobre isso. Eles falam que, dependendo de como que Trump mexer com as tarifas, isso pode representar um impacto para o PIB. Então, eles falam o seguinte, que se as tarifas forem elevadas, se elas não fossem implementadas, o PIB poderia, se elas forem implementadas, o PIB poderia perder
1/4 de ponto percentual, ou seja, poderia perder 0,25 ponto percentual. E eles falam que isso, claro, porque vai ter uma atividade econômica menos dinâmica, menos produtos entrando, então isso pode ter esse impacto de até 0,25 ponto percentual no PIB. Isso o Deutsche Bank, que é um dos grandes bancos do mundo, dizendo e fazendo essa análise com relação a essas medidas de Donald Trump. Também um outro ponto que é muito apontado, Elisa, seria a questão também da política externa de Donald Trump, que seria uma política externa em que não se sabe exatamente como que ele lidaria com as questões como, por exemplo, o conflito na Ucrânia, que pode levar, inclusive, a mais desafios e complexidades do ponto de vista geopolítico. Se isso acontecer, isso também pode trazer mais incertezas e também pode trazer mais estresse para o mercado financeiro e também para as economias. Aqui na Europa, eu estava falando até anteriormente, existe um temor muito grande de se os Estados Unidos vão continuar mantendo sua ajuda à Ucrânia ou não. Se os Estados Unidos retirarem ajuda à Ucrânia, a Rússia vencer a guerra contra a Ucrânia, isso pode representar uma reviravolta muito grande, mais uma incerteza muito grande aqui na Europa, com impactos no mundo todo. Então, esse também é um ponto que é relevante, que é destacado em relação à economia global. E aí, para finalizar, Elisa, eu queria também destacar um ponto sobre como que a economia ajudou a eleger Donald Trump. Então, nos Estados Unidos, hoje a inflação está em pouco mais de 2%, ou seja, a inflação voltou ao que era antes da pandemia, voltou ao que era antes da guerra na Ucrânia. Então, está uma inflação controlada dentro dos parâmetros de um país avançado. Porém, essa inflação ela está 20% maior do que quando Biden assumiu. Ou seja, quando a inflação ela desacelera, ela vai para 2%, isso não significa que os preços estão caindo. Isso significa que os preços estavam subindo muito, subindo quase 2 dígitos ou mais de 2 dígitos durante esse período de crise inflacionária e agora continuam subindo, só que sobem menos, sobem 2%. Então, há uma sensação entre os americanos de que o poder de compra diminuiu muito e isso explica muito dessa eleição. Tem diversos outros dados, inclusive a CNN fez uma análise muito aprofundada sobre isso, falando, por exemplo, do mercado imobiliário, falando que hoje em dia só 2,5% das casas nos Estados Unidos trocaram de proprietários, que é o menor índice em 30 anos, ou seja, as pessoas não estão conseguindo se mudar de casa porque as hipotecas estão em 7%. Os valores dos imóveis subiram de forma consecutiva e numa taxa recorde nos últimos 15 meses. Então, isso gera uma insatisfação econômica e aí o que acontece? Quando os democratas eles tentam usar a pauta identitária para se eleger, eles falam com uma parcela e às vezes com minorias da população. Enquanto Trump, quando ele fala que ele vai gerar mais emprego, que vai ajudar a economia, ele está falando com essa ampla parcela da população que acabou prejudicada por esse aumento de, por exemplo, por essa situação dos imóveis e também de outros índices que vários economistas neste momento estão citando também para falar sobre por que Donald Trump conseguiu se eleger e por que a economia explica muito dessa eleição. Volto com você, Elisa.